Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sinceramente espero que sim. A vida é muito complicada, é um verdadeiro caos, e tenho certeza a raiz de todo esse caos está lá atrás com as crenças e as religiões. Tem causado só a dissensão da humanidade, a divisão entre seres humanos contra seres humanos. A partir do momento que o ser humano perceber toda essa fraude, essa farsa, essa invenção que foram as religiões, abandonar todo o sistema de crenças, divindades e tudo mais, aí tenho certeza o mundo será um mundo muito melhor, um verdadeiro paraíso. Sem crenças, sem escravidão, né, sem doutrinação, onde nós poderemos então, enfim, né, trabalhar todos juntos em prol da espécie humana, né, sem divisão alguma por conta de religião, sem a escravidão religiosa, sem doutrina, né, simplesmente o ser humano pelo ser humano, um pelo outro. Né? Aí sim será o verdadeiro paraíso, paraíso esse que será aqui mesmo na Terra e que deixaremos de herança às próximas gerações. Né? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Quero deixar um forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres, pensadores e inscritos que acompanham a este trabalho. Peço a vocês que compartilhem os vídeos, que deem like e que comentem. E você que não é inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer cada vez mais, libertar cada vez mais pessoas e tem libertado. Isso tem deixado o sistema religioso em polvorosa, os líderes religiosos estão furiosos. Sabe por quê, crente? Porque você na mão deles nada mais é do que um cifrão. E quando ele perde um cifrão, ele perde 10% de toda a sua vida. Tá? Quero mandar um grande abraço a todos os canais ateístas que estão exatamente na linha de frente do combate ao sistema religioso. Quando eu falo combate ao sistema religioso, combate ao sistema de crenças, né? Sistema de crenças, né, que foram forjadas, criadas, não é nada contra o ser humano, não é nada pessoal contra o ser humano, é muito pelo contrário, é para ajudar vocês, né, a libertar vocês dessa terrível escravidão. Você, quando criança, mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, não sabe o que está se passando. Agora é obrigado, condenado a passar uma vida inteira sendo escravo dessa raça escrota. E não adianta ficar pulando de uma religião para outra, que não adianta. É a mesma safadeza, a mesma bandidagem, a mesma escravidão, porque divindade nenhuma existe. O sistema de crenças foi criado lá nos primórdios da humanidade, onde imperava a ignorância. Ainda impera porque onde tem religião, tem ignorância. Religião nada mais é do que fantasia, ilusão, superstição. Sabe? E ali, lá nos primórdios da humanidade, o pessoal ansiava por conhecimento, sabia sequer os mistérios da natureza. E aí ali tem sempre o esperto. O esperto é o cara que, vendo aquela necessidade do povo, cria uma divindade para ele, se apresenta como mensageiro dessa divindade. E ali vai chegar como Messias, né? E vai levar com ele um rebanho de ignorantes, que exatamente, infelizmente, são vocês religiosos, que não querem se libertar de toda essa porcaria religiosa, desse lixo religioso, né? Querem viver preso ali dentro por toda uma vida, e o pior, passar isso de geração em geração. Tem sido assim desde o primórdio da humanidade, onde ali foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses, e nenhuma divindade dessa nunca se apresentou para toda a humanidade, e a razão é muito simples: homens criam Deus, e não Deus cria um homem. Saiba que você não é o sonho de Deus. Deus é o sonho do homem, mas principalmente do homem esperto, né? Então, crente, você foi mergulhado em uma banheira fria quando criança, né? Que no caso o cristianismo no Brasil, né? País de grande maioria cristã, por isso bate mais aqui no cristianismo, mas bate em todas as religiões, né? Porque é tudo mentira, é tudo fraude, tudo farsa, né? Divindade alguma nunca se apresentou e nunca se apresentará para toda a humanidade, são tudo criações de homens, né? Mas o cristianismo aqui você passa uma vida inteira, por mais que estude. Agora, me diz o que uma criança de 5, 6 anos sabe sobre divindades e religiões. Porra nenhuma, e é assim que eles querem. O povo ignorante, por isso que quer empurrar a religião nos colégios, né? Para aniquilar com a inteligência, né, das pessoas. Porque a religião queima o neurônio, acaba, destrói. É a pior droga que existe. É tanto que a própria Bíblia coloca isso. 1 Coríntios capítulo 1, 19, né? Está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e a inteligência do inteligente. Ele quer você burro. Me diz que divindade quer você burra, hein? É porque o cara que escreveu isso quer que você não procure conhecimento, quer você ignorante, que aí fica mais fácil de dominar. Pô. A ignorância é muito melhor, né? Para o sistema religioso. Então, Jesus Cristo nunca existiu nas páginas da história, cara. Isso foi implantado na tua cabeça quando criança, você agora passa uma vida inteira acreditando nessa porcaria. E o pior de tudo, passa isso de geração em geração, essa herança maldita, né? Só quando o ser humano se libertar de tudo isso, teremos um mundo melhor, um verdadeiro paraíso, né? Aqui na Terra. E é para isso que nós ateus lutamos, para libertar as pessoas dessa terrível escravidão que só faz causar guerra entre seres humanos. Me diz para que religião serve. Se tu disser que religião é coisa boa para mandar, tu é um puto de um escroto. Tu não sabe nem a origem desse lixo todo, cara. Puta que pariu. Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui da série Teologia e Plágio, a Raiz do Mal. Voltando lá nos primórdios da humanidade, a raiz da crença que hoje tu diz ser fielmente, né, que é real, né? Então, pessoal, antes eu quero dizer que o crente entra aqui no meu canal, lá na igreja, né, ele está ali por uma vida toda, sentado num banco frio, né, sendo enganado, extorquido por um líder religioso que diz ser o mensageiro dessa divindade que só ele consegue falar. Ele está com uma roupa pomposa bonita e você é um pobre coitado lá embaixo, né? Lá nas cadeirinhas lá de baixo, sabe? Ele que está sempre acima de você, né? No púlpito da igreja. Diz falar com a divindade e você enche o rabo dele, né? De riqueza, com o teu suor, né? Você é um cifrão para ele, cara. É isso que você é.
Só isso que você significa para ele. Não pense que você é para ele uma alma que precisa de salvação. Salvação de quê? Essa porcaria não existe, cara. É uma grande fraude da humanidade, né? Nós temos que nos libertar deles, nos salvar deles, das crenças, das religiões e dessa quadrilha que domina a humanidade, né? Então, pessoal, você passa ali a vida inteira. Aí tem alguns que tem até o subconsciente dele tentando alertar ele, porque o nosso corpo tem essa, vamos dizer assim, essa cognitividade de nos avisar quando tem algo errado. O seu subconsciente, por mais que o seu neurônio tenha queimado, ele avisa, cara, tem algo errado nisso aí. Mas ele não pode contestar, até porque, até a Bíblia dele é ali como um caminho ali, um curral, toda marcada com caneta colorida, como uma lona de circo. Porque ali, e é um circo mesmo, né? E o palhaço é o prestidigitador, que ele está com a varinha de condão lá em cima. Aliás, o palhaço é o que está embaixo, né? Lá em cima está o prestidigitador, o mágico que faz a ilusão e joga tudo na tua cabeça. Aí você acha que é um pombo tarado que veio, né? Desceu e veio ali, te encher de benção, aí fica rodopiando, caindo, feito um louco. Aí dizer que essas pessoas são sã, cara, tá de brincadeira, né? Então ele bate ali a dúvida, né? Não pode sair, não pode questionar dentro da igreja, ele recorre aos canais ateístas. Chega aqui no meu canal, por exemplo, né? Aí se bate com a dura realidade, que a gente bate firme mesmo no sistema religioso, não nas pessoas, não nos seres humanos, né? Aí ele se bate com a dura realidade que foi enganado, está sendo enganado e passando essa mentira. Muitos não aceitam, alguns vão aceitar e a gente tem libertado, né? Tem causado, né, ira do sistema religioso. Mas a grande maioria não aceita porque o orgulho não deixa. O orgulho dele não deixa. Aí ele passa o quê? Passa a fazer xingamentos, ameaças, sabe? Entra com a falácia que é muito comum de crente, mas sempre perde para a lógica e também para a razão, né? Então estamos aqui para ajudar, né? Inclusive, cara, eu vou te contar, o sistema religioso escroto. Eles entram aqui no meu canal, alguns, aí faz um texto, ó, desse tamanho, né? Pastor, deve ser pastor, né? Indicando canais de outros, tal, canal de outro religioso e tal. Olha, você perde seu tempo, seu retardado. Você perde seu tempo. Não escreva um comentário longo, não. A não ser que seja trazendo conhecimento. Porque se você colocar a porcaria que vocês colocam, cara, não porque Deus existe, porque isso, porque aquilo. Rapaz, eu só leio o comecinho. Você perdeu seu tempo porque eu deleto, cara. Eu não assisto aquilo não, seu babaca. Você perdeu seu tempo. Eu só deixo comentário longo quando é comentário de instrução, né? Conhecimento para a sociedade, não porcaria religiosa. Tá? Então você está perdendo seu tempo, cara. Né? O sistema religioso escroto. Eu vou te contar uma que aconteceu ontem aqui. Na Paraíba, rapidinho, sabe? Um assaltante, aquilo que eu sempre digo. Procura, chega num presídio e grita, tem um ateu aí para tu ver se tem algum? É tudo cristão, né? Aí o cara foi assaltar a loja lá da mulher lá, chegou lá, levou o celular da mulher, pediu pra mulher botar a mão na cabeça dele e fazer uma oração. E não é que a porra da crente foi fazer uma oração para o bandido que acabaram de roubar ela? Isso é ser bom? Não, isso é ser idiota, porra. É ser idiota. Aí fez uma oração, aí depois ainda vai ser entrevistada. Não, eu pedi que Jesus protegesse ele. Porra, o cara assaltou tu e pediu para Jesus proteger. E o pior de tudo, né? Jesus protegeu, a polícia não conseguiu achar ele não. Sabe? Jesus só protege bandido, né, rapaz? É aquilo que eu digo. Só protege bandido, vagabundo. Por isso que 99,9% dentro dessa porra dessa religião é tudo bandido. Até porque a porra da fantasia bíblica, entenda, Jesus Cristo não existiu porra nenhuma, né? Até porque até a polícia é cristã também, né? Jesus Cristo não existiu porra nenhuma, tá? É invenção do Império Romano, criação do Império Romano. Jesus existe apenas nas páginas da história e na cabeça do religioso retardado que quer acreditar nessa merda, tá? Porque não estudou, não foi atrás para descobrir. Aí o bandido não foi pego não. Agora, isso tá dentro da Bíblia? Tá, porra, porque o bosta do Jesus disse que veio para republicano e pecadores, né? Não veio para quem presta não, veio para quem não presta. Na verdade é essa, ele próprio diz em Mateus 10:34, não colhei que vim trazer paz à terra, vim trazer fogo, guerra e espada, né? Fogo, guerra e espada, né? Vim pôr em dissensão o filho contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Para que serve a religião? Se não colocar pessoas contra pessoas. A própria religião cristã coloca o pai contra o filho contra a mãe e por aí vai. Esse filho de uma égua desse Jesus aqui, né, colocou também em Lucas 19:27, que você disse que ele é bom, né, e quanto àqueles que não me tiveram com o Senhor, rejeitando o meu reinado, trazendo em minha presença e matai-o diante de mim. Esse é o teu Jesus. Por isso que eu digo que é uma religião para bandido, de bandido, né? E esse Jesus Cristo só protege, entre aspas, vagabundo, bandido. Tá? Então, pessoal, vamos ao vídeo, né?
Primeiramente, eu quero dizer que o crente diz que a Bíblia é inerrante à palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições, um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, terror, maldição, muita mentira e muita barbaridade de um Deus misântropo que teria criado o homem em sua imagem e semelhança, mas depois arrepende de ter feito o homem, né? Então ele se arrependeu de ter feito a sua própria imagem. O crente acredita, né, nas fantasias bíblicas, como cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, vara que se transforma em serpente, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que anda entre jaula de leão e sai vivo, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra que jorra água, cego que vê, surdo que ouve, coxo que anda, mudo que fala e a Virgem Mary que casada deu à luz seu próprio pai, filhote de pombo que é filho dele próprio da loucura que é o cristianismo. Cristianismo que foi inventado, forjado pelo Império Romano, né? Como todas as religiões. Nenhuma divindade desse jeito. E o mundo só será um paraíso quando nos libertarmos de todo tipo de religião, todo tipo de crença, que não serve para nada, tá? Então se prepara, crente. Se prepara porque a partir de agora nós vamos embarcar em uma pequena viagem aos primórdios da crença que deu origem à porcaria do teu cristianismo, né? Uma divindade que foi trazida aqui para o Brasil em braços de homens, de navio, incapaz de se locomover. Você que tem que levar a palavra dele, porque ele não escreveu nada. Nem ele escreveu porque não existe, né? Nem Deus algum escreveu nada. Que coisa, né? Cria o mundo, cria o universo, cria tudo, mas não consegue escrever. Precisa de pau mandado para escrever para eles. Office boy, né? Voltaremos pelo menos 1000 anos antes da invenção do Jesus Cristo, partindo dos hebreus, passando pelo deserto, né? Ali os Chassu, que são os beduínos do deserto, os verdadeiros pais de Yahvé, né? Os criadores de Yahvé, os pais de Yahvé. Chegaremos às verdadeiras origens das 3 piores religiões da face da terra, judaísmo, cristianismo e islã, que se matam até hoje pelo tal de uma terra prometida, mas que ele está se expandindo pelo mundo, matando, roubando, destruindo, que sempre foi assim, né? Dizem que Jerusalém é a terra santa, né? Nas cruzadas o sangue dava na canela, sabe? Só se for o sangue que abençoa mesmo, né? A terra, né? E eles abençoavam até o altar com sangue, né? Esse povo. Religiões essas criadas e plagiadoras, plagiaram de várias outras religiões muito mais antigas que também não existiam as divindades, também invenção de homem, né? Tudo isso uma compilação de ideias, conceitos e doutrinas alheias, pertencentes a outras, né, religiões. Este será o 5º vídeo de uma série onde estou desvendando nessa saga toda essa farsa, a origem desse mal que você segue hoje, né? Prosseguindo aqui, pessoal, né, algumas passagens descrevem Deus como um sádico vingativo, que ordena o extermínio de cidades. E Deus, você disse que é bom. Eu posso te mostrar com inúmeros textos aqui onde diz quem é esse vagabundo desse Deus. Mas basta citar para vocês Isaías 45:7, que ele diz: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, eu faço a paz e crio as trevas, eu faço a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Quem cria o mal pratica o mal. Eu, o teu Senhor, faz todas essas coisas, né? Ele também criou o assolador, né? O Satanás, que nada mais é do que uma palavra. Mais à frente vocês verão. Para os historiadores e arqueólogos, a violência do Antigo Testamento é reflexo de séculos de guerra com os assírios e babilônios. Viu aí? A violência da Bíblia, da divindade bíblica, é reflexo, né, desse povo aqui de séculos de guerra com os assírios e babilônios. Então, eles atribuíam a divindade, toda a perversidade que tem dentro da Bíblia, eles atribuíam a divindade. Mas, na realidade, era a imagem deles, né? Essa divindade não o homem não é imagem dessa divindade. É pelo contrário, essa divindade é a imagem desse povo hebreu, um povo primitivo do meio do deserto, pairava comendo poeira no meio do deserto, né? De tenda em tenda como ciganos nômades. Não tinha sequer um ponto fixo de morada, sabe? Eles viviam pairando no meio do deserto. Aí, com inveja de outros povos, medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, assírios, né? Eles criam uma divindade para eles, denominam do Senhor dos Exércitos, apenas para ter o pretexto sob a bandeira desse Deus, de entrar em outras terras alheias, para matar, roubar, pilhar, destruir e levar como escravas sexuais apenas as criancinhas, só as virgens, para serem abusadas por esse povo de Deus. E quando eles abusassem, podiam largá-la no deserto após ter matado toda a sua família, amigo, parentes, papagaio, periquito, tudo. Largava a pobre criança no deserto, porque Deus, o todo bondoso que você adora, iria dar outras terras para esse povo invadir. E assim foram muitas invasões e muita morte, muito sangue na mão desse povo, tá? Ou seja, os autores do livro sagrado, sangrento, foram influenciados por essa pressão sociocultural gerada por raiva e, por consequência, histórias em que Deus se mostrava irado, violento e cruel. E você diz que Deus é bom. Crente retardado. Por volta do ano 200 a.C., da invenção de Jesus Cristo, o conjunto de livros sagrados hebraicos já estava finalizado.
E começou a se alastrar pelo Oriente Médio, começou a se espalhar a crença agora forjada, criada por esse povo, o povo hebreu, agora judeu. Essa tradução do idioma hebraico para o grego teria sido realizada por 72 sábios que foram contratados pelo imperador para traduzir do hebraico para o grego. Essa é chamada a Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia. É aqui onde você encontra, por exemplo, inferno, que nada mais é do que sepultura quando está no grego, quando eles transformam quando está no hebraico, quando transformam para o grego, eles colocam o inferno de Hades, transformando em um lugar físico onde você se pela de medo até hoje, né? Isso ocorreu também com os Novos Testamentos criados mais à frente, após a vinda do suposto Jesus Cristo. Grande parte deles foi perdido. O que sobrou foram as versões gregas, né? Por isso que se diz, né, originais do grego, que também é outra porcaria, não tem nada de original, nem eles, nem os códices. É tudo farsa, tudo mentira. Qualquer dia eu faço um vídeo sobre os códices, tá? Além da tradução grega, também surgiram versões do Antigo Testamento, né, no idioma aramaico. 2 séculos depois, a Bíblia em aramaico havia dominado todo o Oriente Médio. Era a mais lida na Judéia, na Suméria e na Galileia. Ainda é o livro hoje mais comprado, porém o menos lido. Isso é uma razão muito simples, porque se você ler a Bíblia mesmo e entendê-la, você se torna ateu, tá? E é isso que os religiosos se pelam de medo. Jesus de Nazaré, eu me pergunto, por que você precisa de um livro? Você compra o livro é seu, você não pode você mesmo estudar? Porque precisa de alguém vir dar explicação do livro para tu. Será que todo livro que tu compra, tu chama um professor para te explicar? Mas sabe por quê? Porque a Bíblia, se você ler ela e entendê-la, você vai ver que é uma grande fraude, né? Jesus de Nazaré, Jesus não era de Nazaré, porque a cidade de Nazaré foi inventada, criada, foi construída pelos romanos 300 anos depois da morte de Cristo. Como que ele podia ser de Nazaré se a cidade nem existia, cacete? É muita fraude, né, bicho? Jesus de Nazaré não deixou nada escrito. De fato, os primeiros textos, ele não deixou nada escrito, porra. Porque ele nunca existiu, cara. Ele não vai voltar porque não foi para lugar algum, crente. É simples assim. De fato, os primeiros textos sobre ele foram produzidos décadas depois, após a sua morte. 70 anos depois foi escrito ali o livro de Marcos, que nenhum dos apóstolos existiu também. Aquilo era escriba, contratado pelos romanos, né? Aquilo ali foi forjado, o cristianismo, para conter a guerra judaica. Inventaram o Jesus Cristo para ter um monoteísmo, né, do Império Romano, que nem monoteísmo pai, filho, pombo tarado, né? É politeísmo. Mas eles inventaram isso, colocaram a Trindade exatamente para dizer que o Deus do Novo Testamento seria o Deus do Antigo Testamento para os judeus seguir, o que não colou, né? Os evangelhos surgem, então, como um novo gênero literário. O termo evangelho, vem do grego evangelion, que representa boas novas e narra os milagres, 35 milagres, do suposto, né, os ensinamentos e vida do tal do Messias, né? Tal de Jesus que nunca existiu. Entretanto, a concepção de Messias adotada pelo cristianismo incomodou muito os judeus, né? Incomodou não, rapaz. Os judeus ficaram putos da vida porque sabem que Jesus nunca existiu, né? Mas eles queriam empurrar a força que os judeus seguissem o Messias, né? Na tradição judia, o Messias, ou filho ungido, né, mijado de Deus, ainda estava por vir, como ainda está até os dias de hoje, né, na terra. Chegar na terra até os dias de hoje, eles esperam os judeus pelo tal do Messias. Para os cristãos, ele foi o Jesus Cristo, né? Porque o cara nasce num país, né, debaixo do jugo romano, que é o cristianismo, é mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, dá um choque térmico ali. Criancinha, aí papai Cecel castiga, papai Cecel castiga. Que liberdade essa criança tem, né? Dizem que querem colocar ensino religioso no colégio, é ensino cristão, porra. Será que vai ensinar todas as milhares de religiões, né? E cada um professor para cada uma das religiões? Será que vai? Ou será que um professor não vai puxar sardinha mais para o lado da religião dele? Hein? Cristão, ele foi, para os cristãos foi Jesus Cristo, né? Na concepção judaica, o Messias deveria ser um líder militar. Para quê? Vocês vão entender agora, né? Que lideraria a vitória dos judeus na Guerra Santa contra o Satanás. A Guerra Santa contra o Satanás. Eu já falei para vocês que a figura de Satanás não existe para o povo judeu. Aí você vê aqui, ó, como
na concepção judaica, presta bem atenção, pra você entender, crente. Na concepção judaica, o Messias deveria ser um líder militar que lideraria a vitória dos judeus na guerra contra o Satanás. Aí você diz, ô Paulo, você não falou que Satanás não existe para os judeus? Realmente não existe. Sabe o que é Satanás? Eu já falei 1000 vezes para vocês. Satanás é só uma palavra que significa em hebraico, quer dizer unicamente inimigo, adversário, acusador. É por isso que eles queriam aqui um Messias guerreiro que viesse para combater um inimigo. Esse inimigo era denominado de Satanás. Não era o que você imagina ser o Satanás, não. O bicho de chifre, de rabo com garfo, não, cara. Só palavra, cara. É isso que você tem que entender. Né? Quando eles colocam Satanás aqui no Novo Testamento, dá a entender que é um ser que vive lá no inferno de Hades, que você morre de espela de medo. Mas olha aqui, a palavra é usada em hebraico. Nada mais é do que inimigo, acusador, adversário. Só isso, cara. É isso que você não consegue entender, porra. Então o inimigo para os judeus era qualquer líder político daquele. Né? Eram os romanos, no caso. Eram os romanos que estavam escravizando eles e extorquindo. Essa é a verdade. Quando Cristo se apresentou como filho de Deus, né, e realizou seus supostos milagres, também trouxe uma concepção nova de Messias. Aquele que não seria um líder militar, mas trazia uma nova mensagem simples. Ame ao próximo como a ti mesmo. É mesmo, Jesus? Tu manda amar o próximo como a ti mesmo? Deixa de ser safado, ô Jesus escroto do cacete. Tu mesmo diz aqui em Lucas 19:27, enquanto aqueles que não me tiverem como Senhor, rejeitando o meu reinado, trazer-o diante de mim, matar-o diante de mim. Aí tu manda aqui, né, o cara amar o próximo. Todos esses conceitos que você vê, amar o próximo, dar outra face, tudo isso foi plagiado. Por exemplo, dar outra face vem do budismo. Tudo isso foi plagiado, gente. Claramente, Jesus foi um revolucionário político. Nunca existiu nas páginas da história, né? Se tivesse existido, seria um revolucionário, muito mais do que religioso. Assim como o seu primo João, que o batizou. Aqui tem outra falha. Quando o cara está falando aqui, o primo João que o batizou, ele está entrando na mitologia bíblica, tá? O tal do João Batista existiu de fato, né? Inclusive o João Batista se meteu na vida de Herodes, né? Fala mal, porque é típico de crente, né? Se meter na vida dos outros, sabe? E foi decapitado. Só que o João Batista nunca foi primo de Jesus porque Jesus nunca existiu. E outra, não poderia ter batizado Jesus porque o João Batista foi preso, né, no ano 28. E 10 meses depois ele foi executado. Ou seja, Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Como que ele poderia ter sido batizado por uma pessoa que já morreu? Entende a jogada? Então, continuando, pessoal. João Batista foi um revolucionário político que morreu decapitado, né, por dizer certas verdades a respeito do rei Herodes. Assim como o crente, que está sempre fuxicando, procurando saber da vida alheia, da vida dos outros. Cara, eu não tenho nada. Olha, bicho, eu não sei da vida de ninguém, nem me interessa, cara. Que se foda. Cada um cuide da sua vida, do seu rabo, do seu nariz. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, cara. Mas é típico de crente. Crente é um bicho mais escroto, fofoqueiro, intrometido. Quer viver metendo o bedelho na vida dos outros, dizer o que o outro faça e o que não faça. Não limpa nem o rabo dele. Ô bicho escroto é crente. Aí, foi mexer com Herodes, falar da vida de Herodes, na vida sexual de Herodes, tomou no rabo. Cristo parece ter tido contato também com as obras de Simão de Pérea. Quem foi Simão de Pérea? Simão de Pérea existiu, cara. Jesus Cristo não. Simão de Pérea foi um Messias também. Como tinha muitos na época. Eu posso mostrar a vocês aqui uma lista de Messias da época. Né? Simão de Pérea, Benjamim o egípcio, Yahusha da Galileia, Yahohana Beganol, Menahem, e por aí vai. Uma lista do cacete que tem, de só Messias. Agora eram tudo Messias político. Né? Esses caras aqui não fariam essas peripécias desse Jesus aqui não, sabe? Cristo parece ter tido contato também com as obras de Simão de Pérea, que foi morto 20 anos antes do nascimento do tal de Jesus Cristo, né, da época, né, visto como suposto Messias. Simão deixou uma placa de pedra, olha só, tem provas da existência do cara, assim como Apolônio de Tiana tem estátua do cara, né? Simão de Pérea deixou uma placa de pedra informando o seu poder revolucionário e os seus seguidores acreditavam que ele ressuscitaria no 3º dia após a sua morte. Veja que é tudo uma grande fraude, que o cara inventou uma coisa aqui, o Simão de Pérea, o Jesus Cristo absorveu para ele, e para confirmar
o Império Romano foi lá e inventou a ressurreição de um cara que nem, pra primeira conversa, ele não tinha nem como ressuscitar, porque ele nem existiu, né? Nem nasceu para poder morrer e ressuscitar, né? Mas eles forjaram tudo isso, pegaram a história de outros, aqui já pegaram a ressurreição de Simão de Pérea. Você sabia que a ressurreição de Cristo, ali no primeiro evangelho de Marcos, ele termina quando Jesus é morto, enterrado. Aí depois, anos, décadas depois, eles aí pegaram aqui de Simão de Pérea a ressurreição, foram lá e acrescentaram mais 8 versículos, 8 capítulos ao livro de Marcos, colocando agora Jesus como ressuscitado. E tem uma porrada de contradição lá. Então lá, Jesus Cristo foi crucificado porque em um feriado da época da Páscoa judia, cometeu o famoso ato de discordar quando viu o templo sendo usado como espaço para o livre comércio. Em sua fúria, destruiu barracas diante dos soldados romanos que o prenderam. Isso aqui foi só uma das atrocidades que ele teria cometido, né? Agora, que direito esse filho de uma égua tem de chegar, o pessoal está negociando, o cara chega lá, o pessoal compra a mercadoria dele, né? Imagina aquela época, a época sofrida, né? O cara comprou ali os pombinhos dele para revender, porque eles faziam sacrifício com os pombos, né? Comprou ali os bichinhos dele e tal, o cara chega lá quebrando tudo. Não faça da casa do meu pai comércio. Como é que a casa do pai dele é comércio se ele próprio diz em Atos, capítulo 17, versículo 24, né, e 25, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mão de homem. Como é que esse filho de uma rapariga chega no templo dizendo que é a casa do pai dele? Hein? E ainda dá prejuízo aos mercadores que estão lá. E vai que levar um pau mesmo. Vamos lá. É provável que diante das inscrições de Simão de Pérea, da morte de João Batista, Jesus tenha aceitado o cargo. Aceitado o cargo de Messias cristão e tenha cometido tais atos para morrer como filho de Deus. Uma atitude narcisista, se colocar como popstar da Galileia, o adorado. Claro que ele nunca existiu, tá? Continuando, pessoal, pouco sabemos dos personagens que acompanharam Jesus, os tais dos apóstolos, né? E de sua real história, pois a maioria dos evangelhos escritos do século I e II desapareceram, já que, na época, um livro era um amontoado de papiros avulsos, né? Pouco se sabe tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Por exemplo, no Velho Testamento, como poderíamos afirmar a real existência da Arca da Aliança, né? Ou na travessia do Mar Morto, e até mesmo no êxodo do povo judeu do Antigo Egito, quando nenhuma evidência arqueológica disso existe. Nenhuma evidência, nenhuma. Primeiramente, a gente sabe que o êxodo ali nunca existiu. Historiador ali, egiptólogo, mais de 40 anos estudando o Egito, garante que nunca existiu escravidão no Egito. Essa história do êxodo é mais uma fraude, né? A Arca da Aliança é outra invenção, assim como o dilúvio é plágio e por aí vai, gente. O único local onde pode se retirar essas informações é na própria Bíblia, cara. É na própria Bíblia. Agora, é interessante que essas informações você só retira da própria Bíblia. Agora, a própria Bíblia, sabe o que ela diz? Preste bem atenção ao que a Bíblia diz. Jeremias, capítulo 17, versículo 5, né? Assim diz o Senhor, o teu Senhor, né? Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. Aí você vem dizer que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, né? Toda escrita por homens, até porque esse vagabundo não tem capacidade de escrever merda nenhuma. Ele nunca deu as caras nem nunca vai dar, cara. Você vai morrer esperando de velhinho, caducando. Então, um local onde pode se retirar essas informações, o único local, é na própria Bíblia. Mas você vai confiar na palavra escrita por homem, né? Pois não há registro arqueológico algum que colabore nenhuma dessas afirmações teológicas. Nenhuma das afirmações que a Bíblia afirma ser verdade, né? Não há evidências arqueológicas, científicas, para comprovar aquilo ali, né? Nem mesmo os manuscritos do Mar Morto, que são a pedra no sapato do cristianismo, contém tantos livros apócrifos, no cristianismo, contém tantos livros apócrifos, citam tais passagens. Nem nos escritos do Mar Morto,
Que ali é uma pedra no cristianismo, né? No sapato do cristianismo. Porque ali, aquelas histórias ditas na Bíblia, era para constar lá. Nada falam, né? Na teologia judaica, a Arca da Aliança é citada desde os anos 800 a.C. até que, no ano 600 a.C., né, ela desaparece, simplesmente desaparece dos registros arqueológicos, né? Acredita-se que os judeus detinham a Arca da Aliança com os 10 mandamentos em Jerusalém, mas na invasão dos babilônios ao território judeu no ano de 587 a.C., onde tocaram fogo em toda a cidade e saquearam todos os seus pertences e tesouros, né? Nenhuma arca foi encontrada e nenhum registro arqueológico dos registros babilônicos faz referência a tal história de tal arca milagrosa, sagrada, poderosa. Só na Bíblia e da cabeça do religioso. Gente, vou ficando por aqui, né? No próximo vídeo daremos seguimento. Esse foi o 5º vídeo. Peço a todos que acompanhem essa série para entenderem melhor como tudo foi forjado, a criação dessas religiões. Peço a vocês também que deem o like, compartilhem, comentem. E você que não é inscrito, se inscreva. Um grande abraço do amigo Paulo e até o próximo vídeo.